Nós estamos de volta conhecendo mais sobre a Arquidiocese de Manaus, uma igreja que recebe, mas também envia muitos missionários. Neste ano, inclusive, cria uma nova área missionária, a área São João 23. Acompanhe na entrevista do arcebispo Dom Sérgio Castriani. O centro de Manaus tem uma presença muito grande da vida missionária, mas na grande periferia de Manaus, né? Manaus explodiu, como todas as grandes cidades do Brasil, nos últimos anos, e na periferia nós temos regiões inteiras que são missionárias, porque o povo está chegando, está aumentando, novos conjuntos habitacionais, servidas por missionários, tanto por congregações missionárias, mas uma novidade muito bonita é que nós estamos tendo projetos de igrejas do Brasil, Diocese de Pesqueira, Feira de Santana, Vacaria, que nos enviam padres diocesanos e leigos também, né, para a Igreja da Amazônia. Então a cidade de Manaus, a Arquidiocese tem mais 7 municípios, além da cidade. Tem centenas de comunidades ribeirinhas, povos indígenas, mas a própria cidade de Manaus, ela precisamos da ajuda dos missionários. Agora, nós somos uma igreja também que envia missionários, né? A Igreja da Amazônia tem enviado missionários para o mundo todo. É uma coisa bonita, a missão receber e enviar. Mas ainda precisamos muito da ajuda da Igreja do Brasil, que tem que olhar para a Amazônia. É uma região que tem um simbolismo muito próprio, uma realidade muito própria, muito importante para o futuro da Igreja do Brasil, do mundo. O Papa disse que a Amazônia é um banco de provas para a Igreja do Brasil. Quer dizer, aquilo que acontece aqui, a maneira como nós vamos lidar com a natureza, com as comunidades, com a fé, é importante para a Igreja do Brasil e para a Igreja do mundo todo. Tanto é que aconteceu um encontro no ano passado, a CNBB esteve aqui, as pessoas pensando na Igreja da Amazônia. Sim, no ano passado nós tivemos o primeiro encontro da Igreja da Amazônia legal, né? A tradição de encontros na Igreja da Amazônia é muito antiga. As primeiras assembleias lá nos anos 50, os bispos já se reuniam por aqui. Até antes, né? Os bispos aqui do Pará, do Amazonas. Mas foi a primeira vez que nós tivemos um encontro de bispos da Amazônia legal. Para lembrar que a Amazônia é maior do que a Amazônia Ocidental, mas teremos este ano, provavelmente em Brasília, um encontro de bispos da Amazônia Latino-Americana, em setembro, né? Já está sendo organizado, que nós percebemos que os problemas são comuns. Aqui em Manaus, você tem muitos peruanos, bolivianos, depois, por exemplo, as cheias, aquilo que acontece na Bolívia tem incidência. A chegada dos haitianos mostrou também que a Amazônia é um lugar de chegada de imigrantes, de saída. Então, ver a Amazônia na sua globalidade. A cidade de Manaus, ela atrai muitos migrantes de toda a Amazônia que vem para cá. Economicamente, ela possibilita também que a mata não seja derrubada, mas é um modelo econômico que cria muita exclusão, miséria, que tem o seu lado perverso. Se eu perguntar qual é o maior desafio da Igreja de Manaus hoje, o senhor tem como me dizer? Olha, não sei se é o maior desafio da Igreja. Eu acho que o maior desafio a campanha da fraternidade está colocando é a questão do crime. Nós vivemos numa sociedade que é uma sociedade que está se criminalizando. É um crime que é invisível, o criminoso você não vê no meio da rua, né? Mas todos os dias, todas as noites morrem jovens, adultos em Manaus por acerto de contas, queima de arquivo. Isso é sinal de que é uma rede criminosa, né? Uma rede criminosa, há pessoas que estão vivendo do crime. E é muito dinheiro que corre por aí. A preocupação maior é que isso, a sociedade não são coisas estanques, né? Que o crime entre nas instituições, contamine até as nossas instituições eclesiais. É muito difícil as pequenas comunidades que estão aí na periferia da grande cidade, cercada por elementos criminosos, né? Sofrendo a violência, mas ao mesmo tempo a tentação que o jovem tem de ganhar o dinheiro fácil, né? Ou que o jovem tem de se tornar a facilidade para o criminoso aliciar a juventude. Isso eu creio que é a grande preocupação humana até, social, que deveria ser a preocupação do nosso povo brasileiro como nação. Como igreja,
creio que nossa grande preocupação, nosso grande desafio é aquilo que o Papa nos colocou lá no Rio, é a formação. É a formação de um laicato consciente. Eu acho que a igreja ela precisa de ter o seu laicato bem formado, consciente para o bem da própria igreja, em primeiro lugar, para que sejamos uma igreja de conteúdo, mas também para evangelizar o mundo, para anunciar o reino. Então, a grande preocupação é como dar formação de conteúdo para os padres, para os futuros padres, para os nossos fiéis, de conteúdo e sistemática. Não uma formação, tem muita coisa acontecendo, mas como dar uma... E aí o nome correto seria iniciação cristã. Como possibilitar que as pessoas que nos procuram, as pessoas que convivem conosco, de fato, sejam iniciadas na vida cristã e possam ser cristãos adultos, porque do contrário será muito difícil agir como igreja e ter uma ação da igreja no mundo. Por aí. E as alegrias? As alegrias são muitas. Primeiro, eu creio que uma das alegrias aqui é ver o grande número de jovens na igreja, né? Quando a gente vai nas grandes celebrações, caminhada missionária, campanha da fraternidade, você vê a presença da juventude. Acho que a nossa igreja é uma igreja que continua a atrair jovens. A igreja de Manaus tem uma grande presença da juventude. O ano passado isso se tornou mais visível, então isso dá muita alegria. Você vê que o evangelho, a proposta da igreja, o projeto de evangelização atrai juventude. Isso é presente, isso é futuro. Se você tem jovem, você tem presente e tem futuro. Então, acho que uma das grandes alegrias é ver a presença da juventude. Depois, o aumento do número de pessoas que querem se consagrar. Nós temos o diaconato permanente que cresce aqui na nossa diocese, também as vocações sacerdotais que estão aparecendo, o clero local que vai, e o dinamismo missionário, a presença de missionários e a criatividade que a igreja tem. Nós estamos criando, agora dia 27 de abril, uma nova área missionária, São João 23, no dia da canonização, que é uma área missionária que vai atender os novos conjuntos habitacionais. São 8.000 casas, mais de 8.000 casas, são milhares de pessoas que estão se movimentando de vários bairros para lá, e a disposição, a criatividade e a capacidade de organização do nosso povo. Você chega lá, já tem 30, 40 pessoas que estão se reunindo no sábado, estão rezando o terço, estão visitando os doentes, já estão levando a comunidade adiante. Então esse dinamismo missionário da igreja alegra muito o coração da gente. O Momento Brasil está terminando, mas você pode rever todos os nossos programas no portal rs21.com.br. Até semana que vem.